Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. O espírita é aquele indivíduo que se coloca à disposição, e hoje um tema que é muito bom. E eu me recordo, a nossa geração aqui, nós estamos aqui, com exceção do garoto prodígio, que tem 16 anos, mas todos nós restantes aqui, nós somos velhos, nós somos 40, maduros. 40 para cima, viu? E somos maduros. Eu não entrava, e vocês? Também não. A porta estava fechada e tenho certeza que algo ia acontecer. Tinha que voltar na hora que o papai dissesse, na hora dele. Então, meus amigos, isso é muito bom, mas nós tinham mais limites, né? Nós vamos falar de algo hoje assim, né? Que faz parte da nossa essência, da nossa rotina, que é a relação de pais e filhos. E veja só, o limite é profundo, né? E um limite onde nós depois buscaremos agradecimento aos nossos pais, porque lá na frente certamente iríamos questionar: se não deu limite, você não me ajudou. E aí eu vou começar instigando. Ailton, você foi um menino levado? Não, até que não. Mas timidamente. Não vale mentir, não? Não estou mentindo, não. Não fui um menino levado, não, mas tivemos, né, nossas peripécias normal, né, de criança, né, de criança de tenra idade, como é normal de todos, não, mas nada assim que saísse dos limites, pelo menos é o que dizem os meus pais, né? Do que eu me lembro, eu não me recordo de coisas tão assim absurdas que cheguei a fazer, não. Mas fizemos algumas coisinhas normal de criança, né? Mas que logo, com a maturidade, essas coisas tendem a serem corrigidas, tanto pelos pais, principalmente pelos pais, que os pais são os maiores difusores, né, do conhecimento, né, dos bons costumes dentro da família, e naturalmente o jovem, o filho, ele tende a seguir os passos do pai, né, e eu me espelho muito nos meus pais. Eu não tenho nada que reclamar dos meus pais, não, mesmo usando aquele conceito de dureza, né, de firmeza, mas que era típico da época e que era necessário porque fazia parte do contexto social que eles viviam, né, naquela época. Então, era e continua sendo, né? Porque se não houver o limite, certamente a criança, o adolescente, ou adulto também, vai começar a fazer coisas que não condiz com a própria maturidade humana. Então o pai, nesse momento, ele tem que ser realmente taxativo, claro que buscando o diálogo, né? Porque é através do diálogo que vai conseguir orientar. E o adulto hoje rebelde é o reflexo da criança que foi rebelde e que não teve tantos limites assim. Sem dúvida nenhuma. Então faltou um pouco assim, a gente pode analisar se hoje o adulto é rebelde, será que faltou um pouco a atuação ou a intervenção dos pais? Né? O grande Rui Barbosa, né, já asseverava que educar as crianças e não precisarás punir o adulto, o homem, né, lá na frente. Exato. E também sobre a questão do limite, é bom lembrar que muitas vezes nós perdemos a noção do que seja limite, né? E aí alguns pais confundem com castigos, né, com punição, com terror, né? A gente sabe que há casos assim, e que na verdade é preciso que haja, como diz a doutrina espírita, a educação de fato, né? Tanto que hoje na educação a gente não mais se diz como outrora professor, mas educador, e o pai tem que ser um educador também, não é só dar o limite com castração, né? Castrando, podando e tal, mas dando limite e educando enquanto isso. E se buscarmos, você falou, voltando para a doutrina dos espíritos, é sabido por todos nós que há uma preparação anterior, né? Os pais de hoje houve lá na espiritualidade, nesse processo, nesse mapa para a reencarnação, eles já sabiam quem seriam seus filhos, né? Então houve a preparação, e ao chegar aqui é necessário que tenha essa lembrança, ainda que de uma forma subjetiva, mas se ele está
se ele está pautado, né, na grande causa que é a moral, né, que é o bom costume, os bons costumes, né, a vida reta, algo vai acontecer e esses filhos vai ser lá na frente pais também comprometidos e compromissados com a educação dos filhos. Você tocou num assunto que já vai me deixar brecha para eu puxar uma polêmica aqui. Fique à vontade, mestre. Vamos lá. E o que dizer das pessoas, daquelas pessoas que de alguma forma diz que tá grávida por acaso, que não está preparada, que tá tudo errado e o que está acontecendo não era para acontecer. Será que tem razão? Está falando de acordo com a doutrina, o que a gente nos ensina? Veja, por coincidência, hoje eu estava lendo exatamente sobre isso, que eu tinha uma dúvida, né, nessa questão da casualidade, né? O acaso não existe. Bom, o caso vai se tornar uma lei onde as afinidades vão se encontrar e se ajustar. Bom, de repente até aqueles dois seres que conseguiram fazer algo para ver a criança no futuro, talvez até eles não estivessem na linha de relacionamento, mas o pensamento naquele momento é igual, vai se pensar e vibrar na mesma faixa. E automaticamente vai vir um relacionamento. E esse relacionamento pode gerar um filho. Mas nem por isso poderia estar já premeditado ou já estabelecido. O que estabeleceu, sim, é do acaso, nesse caso, que houve a consonância de pensamento, a vibração para que acontecesse aquilo. Então, a espiritualidade também vai assessorar, né? E aí esse assessoramento exatamente vai corroborar com colocando a termo exatamente a boa criação. É por aí. Então, acho assim, diga. Acho assim, alguns caminhos nós conseguimos materializar, né? Por exemplo, a pessoa que se acha doente, mas não é doente, mas ela se acha doente. Mas vai chegar um momento que ela vai se tornar um doente, de tanto ela se achar doente. Vai plasmar, né? Vai plasmar. A mesma coisa, o que a Renner falou, que é muito vasta essa linha de raciocínio. Aí, né? Porque é o seguinte, claro que a pessoa não queria engravidar, mas a pessoa contribuiu para que engravidasse. Exatamente, é uma coisa biológica também. Não estava nos planos, né, dela engravidar imediatamente. Mas ela mudou os planos. Porque nós temos o livre-arbítrio e deve ser respeitado, e Deus assim respeita o nosso livre-arbítrio. Mas nós somos, na verdade, teimosos. Nós insistimos em fazer o que realmente nos agrada e, naturalmente, uma questão dessa, o que nos traz prazer momentâneo. Assim, eu não quero ser muito incisivo na situação, mas puxa também outro questionamento. No momento que a grávida disse que não queria, que foi algo que aconteceu de forma assim... Foi errado, um erro da natureza. Exatamente. Aquele ser que está ali, já em formação, ele percebe. E ao chegar no planetinha, se a mãe ou o pai não tiver o cuidado... A rejeição, né? E aí o nosso querido terapeuta 10 aí pode nos ajudar nesse sentido também, nessa relação entre pais e filhos, criança, né? E pais, nesse processo de formação da personalidade. E antes que Roberto já diga, que ele está ali já preparado. Só para lembrar mais uma fechar o assunto, né? Na verdade não há nada errado, né? Nós podemos fazer algo errado, mas o que acontece em termos espirituais não são errados. Então, se alguém tem uma gravidez, o filho vem e aí se acha incapaz, então na verdade não é incapaz. Como você disse no início, só é dado a quem pode, né? A oportunidade, Deus só dá a oportunidade a quem pode carregar aquele peso, entre aspas, peso, porque a pessoa se sente incapaz, né? Se sente incapaz, mas é perfeitamente possível, mesmo principalmente para provação, teste ou emissão. É bom se perguntar o que é que você quer em relação à sua vida. Você quer apenas tratar isso como uma prova ou quer tratar lá como missão? Porque paternidade é missão. E uma missão das mais sublimes, né? É melhor a gente tirar, como acontece muitas vezes, o peso da prova e assumir
a luz. A oportunidade que se recebe, né, para que se realmente coloque na ajuda alguém que está na vivência, na encarnação em si. Mas o mestre Roberto está ali, doido para falar. Não, deixa ele falar. Bert Hellinger, que é um grande psicoterapeuta alemão, né, que é criador da constelação familiar, ele se apropria, ele se permite canalizar essa informação de que existe uma ordem do amor em todo o cunho familiar. Em todo o ciclo familiar existe uma ordem do amor, onde o pai tem que fazer o papel do pai, a mãe da mãe, e os filhos representam o papel dos filhos. Se essas pessoas que nós estamos falando aqui, mesmo inseguras, mas ela obtém uma maturidade no processo da gestação, ela consegue representar o papel dela de pater ou de mater, e na hora que esse filho nasce, que, como nós falamos, não existe o acaso, e ele já renasce com uma alcunha de ser filho dessa pessoa, e pela própria lei da questão da hierarquia que Hellinger coloca, ele vai conseguir trabalhar, fazer o trabalho com ela, adquirindo a maturidade. Isso fica de uma forma muito mais saudável o relacionamento. O que nós vemos muitas vezes nas relações de pais e filhos são as inversões dos papéis, não só a questão dos limites. Os pais que chegam para os filhos e dizem que não, você é meu amigo. Não, pai não é amigo, pai é pai. O filho não é amigo do pai, porque o filho que é amigo do pai, ele desautoriza uma hierarquia que já existe, porque você vê primeiro. O relacionamento fica comprometido. Isso, agora, não quer dizer que você não vai ter situações de carinho com seu filho, de respeito, mas é importante que ele lhe veja como essa figura do pater, para que justamente exerça essa hierarquia. E quando isso não acontece, o relacionamento ele não fica saudável. A inversão de valores de papéis. Talvez aí comece a perder o respeito, né? Porque também o pai tem que ter assim uma certa diplomacia e maturidade de jogar essas questões, né? Porque, claro, o filho não vai deixar de ser nunca amigo do pai, mas ele tem que entender que naquele momento ele é pai. A condição de amigo é apenas decorrente da situação de pai na boa relação. Mesmo que a doutrina nos coloque, nós sabemos que nós somos espíritos milenares e muitas vezes nossos filhos têm muito mais maturidade emocional, psíquica e espiritual do que aquele que é nosso pai, naquele momento você está exercendo o papel do pater. Então é importante a valoração da questão do papel representativo, porque se o filho ele não consegue ver dessa forma, fica deturpada essa imagem e as relações elas não conseguem dar curso e as reencarnações elas ficam comprometidas. Porque até o seguinte, suponhamos que o filho ele venha com a maior inteligência, com a maior sabedoria, né? Mas que em outra área ele está comprometido, na área da humildade, na área da afetividade. Então vem lá uma mãe e um pai humilde, um pai amoroso. Então uma coisa vai preenchendo as outras, né? Então existe a hierarquia que deve ser perfeitamente respeitada, mas se Deus concedeu ao pai humilde, né, o pai amoroso, mas que não dispõe naquele momento de tanto conhecimento, né, de ser pai, exatamente, então é porque realmente tinha que ser ele o pai mesmo, né? Foram acordos que houveram lá no passado, né? Não digo passado enquanto aqui, mas passado enquanto lar, né? Lá na espiritualidade. Planejamento exatamente. Esse acordo ele tem que ser colocado realmente na sua realidade. E a doutrina, ela é clara nesse sentido. Me permita, e a doutrina, como ela é uma doutrina consoladora, é uma doutrina do autoconhecimento, inclusive vai ser o tema do seminário amanhã do nosso querido irmão aqui. Ela é uma doutrina do autoconhecimento. Evidentemente que esse indivíduo, ele percebe que ele possa ter até muito mais ganhos a nível de percepções do que aquele que significa o pai, mas a questão da hierarquia é tão fenomenal, como diz Hellinger, e hoje existe um livro belíssimo de Joana de Anjou, que é Constelação Familiar. Aqui, isso aí é um belíssimo livro, que é a Constelação Familiar, onde o que Joana vai colocar aí, pelo viés da psicologia espírita, né? Ela vai buscar aqui o Hellinger, são os papéis que cada um tem que representar para que haja essa continuidade da questão da hierarquia no cunho familiar. E a harmonia, né? E Roberto e companheiros, já temos participação, não é, David? Você poderia falar aí? Eu gostaria de registrar o boa noite de Kelly, Luan,
Nega e Iris elogiando sobre o tema, e a pergunta de Suzy, que ela fez a seguinte pergunta: qual a recomendação da doutrina espírita para os pais que não têm controle sobre os filhos, quando estes não conseguem estabelecer os limites necessários para um bom relacionamento? Boa pergunta. Eu vou começar falando, porque eu ouvi isso hoje de um grande representante nosso, que é Divaldo Franco, né? Então, tem muita propriedade para falar o homem, né? Então, eu procurarei aqui reproduzir um pouco da fala de Divaldo, né? A doutrina espírita, ela recomenda e sempre vai recomendar amor. Amor e paciência e nunca agressão. Então essa é a maior recomendação, porque água mole, até ele diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, quanto mais o pai demonstrar amor, simpatia, respeito, é natural que o filho, ele veja isso como algo positivo. Mas para isso, o pai precisa ser persistente e nunca partir para a agressão, no intuito de educar, porque o pai que agride o filho, ele não está educando, ele está intimidando o filho. E isso gera um reflexo natural, que até Roberto pode falar isso, com base na psicologia, um reflexo natural do filho de que as coisas devem ser resolvidas com violência. E não é bem assim, né? E acontece muito, pessoal, porque às vezes, ou muitas vezes, os pais querem ter esse relacionamento mais fácil, né? Que é o, como foi dito, de amizade, quer ser amiguinho. E na hora certa do limite, de dizer que o caminho certo é esse, não aquele. Não se sente em condições. Não se sente em condições, não tem autoridade. Isso, não, autonomia para poder. Aí virar com autoritarismo. Isso. Ou precisa trocar favores. Porque a autoridade, ela é pessoal. Barganhar a coisa. É natural. A própria imagem transmite a autoridade, a referência, né? O exemplo, né? O exemplo acima de tudo. Então, quando não há, a pessoa parte para o mais fácil dessa vez, porque primeiro procurou o mais fácil, que é ser amiguinho nos momentos bons. Nos momentos ruins, de apontar o caminho, aí vai para o outro lado mais fácil, que é a força. E aí não dá certo isso. A gente começa a perceber que a relação ela já começa no ventre, na questão da aceitação, não aceitação daquele feto. Como é que se estabelece os seus valores, seus limites em relação àquela gravidez. Porque uma vez já o feto, já sendo filho fora, já no âmbito familiar, desde o momento que ele está no berço, a criança observa cada passo, cada situação de nós. Existe um psicólogo infantil chamado Winnicott, muito bom, que ele fala sobre isso. Nós temos que somos observados. E são esses valores que foram colocados aqui, esses exemplos, que fazem com que na hora você possa impor o limite, dizer não pode. Verdade. É dessa forma, por isso e por aquilo outro. Mas aí você consegue nessa hora, né? E se não barganhar, deixa eu só, nós vemos por aí. Senão eu vou perder o raciocínio aqui, René, rapidinho aqui. Pois não, eu lembrei aqui da nossa doutora e educadora Maria Montessori. Sim. E me recordei de uma pequena história, né, quando uma mãe, né, de um dos seus alunos se dirige a ela e diz, e esse menino tinha apenas 1 ano de idade. E ela diz, madame, quando eu deveria começar a educar o meu filho? No ventre. Aí ela disse, no ventre, corra que já perdeu 1 ano. Joana, ela é clara nesse livro aí, que eu aconselho que todos nós, não espíritas, não só espíritas como não espíritas, leiam esse livro. Ela trata aí na questão dos filhos, quando ela diz o seguinte, se os filhos não tiverem o respeito, o carinho e a consideração pelos pais, primeiramente por ter dado a oportunidade deles retornarem. Certamente eles lá na frente não vão ter condições de ser bons pais e não vão poder orientar seus filhos porque não tiveram lá atrás, né, a capacidade e a maturidade de entender a importância dos pais nas nossas vidas. A questão da matriz. Exatamente. Da matriz familiar. Né? Pessoal, David já está indo apontar a segunda questão, mas eu vou pedir licença dele. O tema é ótimo. É ótimo. Eu vou citar aqui rapidinho, bem rápido mesmo, um exemplo que aconteceu comigo, pode ser que eu esqueça, eu acho bem pertinente. Há algum tempo atrás, uma turma difícil da noite,
uma aluna muito complicada em relação ao comportamento. Ela deu muito trabalho para a escola, e alguns professores conversavam com ela, né? E num dia de desabafo, que ela tinha feito uma coisa muito assim ruim, ela tinha um sério problema comportamental, e aí ela se queixando, ela falou assim: o meu problema, professor, o meu grande problema é que meus pais não me dão limite. Eu fiquei surpreso com o depoimento dela. Eu disse: mas você queria limite? Ela disse: eu acho que se eu tivesse limite eu não seria assim. Ela reconhece, a gente sabe que as crianças e os adolescentes que têm problemas comportamentais, elas sabem. E elas sabem que quando o pai não dá limite também é porque não liga, não está ligando, né? Não está dando a devida atenção. E ela sente falta do limite. Ela, claro que no momento do limite ela não gosta, mas passado aquele momento, ela sente falta do limite. E a gente tem que ter muito cuidado em não apenas dar presente, mas ser presente. Te dar celular de última geração, dar PlayStation, dar viagem para Disney e tal. Um monte de coisa. E falta sentar, conversar, olhar nos olhos, perguntar como é que foi o dia de hoje, o que você fez na escola, você foi no karatê, foi bacana em academia, você está namorando, você está no centro. Falta isso. Falta se aproximar mais. Evânia Richert é uma terapeuta, colega do nosso mestre Roberto. Ela fala o seguinte, que ser pais é uma função assim, muito, muito séria, delicada e de grande compromisso. Não é brincar de ser pai. Porque se você for brincar de ser pai, com certeza seus filhos vão ser crianças de apenas brinquedos. Temos 2 questões na agulha, vamos, David. Vamos lá. Vamos dar prioridade às questões aí, né? Eu acho bom a gente começar primeiro por um para depois por outro. São Sim. bem interessantes. Sei que manda. A primeira é de Iris Oliveira, que perguntou o seguinte: o que acontece com o espírito de um ser que sofreu o aborto e com o espírito da pessoa que cometeu o aborto? E a segunda depois eu falo para vocês responderem. Muito bem. Posso começar? Pode, deve. A gente fica olhando um para o outro porque está todo mundo querendo falar. Pois bem, o que acontece com o espírito são várias vertentes, né? Se o espírito ele veio simplesmente para terminar um período da sua existência, o espírito, e se ele não tem mágoa dentro do seu coração, obviamente que ele não vai sentir tanto ódio e rancor pelos pais. Mas se for um espírito que veio para afinar os laços, consequentemente ele vai, ao ser abortado, consequentemente ele vai desafinar mais ainda os laços, gerando, né, conflitos ainda maiores de cunho, né, existencial entre esses seres, tanto com a mãe quanto com os pais, aqueles que foram cúmplices do aborto. Então, naturalmente que o pai também e a mãe vai conviver aí com o sentimento de culpa, que naquele momento foi realizado o aborto no intuito de se livrar de um problema. O que não é verdade. O problema ele vai persistir e vai existir. E vão se assomando outros problemas com relação a isso, porque eles perdem o momento de reparar um erro, ou até mesmo da condição daquele espírito de poder vir à Terra, entrelaçar mais esses laços, afinar, se aproximar mais, e que foi poldado naquele momento. Então pode haver aí um desajuste, né, entre esses 2 ou 3 espíritos. Esses atores, né? Porque realmente são atores, né? Exatamente. Mas aí são várias as vertentes, né? São vários caminhos que cada um tem uma realidade, né? Cada um vive o seu momento. E nesse momento, quando o ser que aborta, ele cortou a possibilidade do outro do aprendizado. Porque é na encarnação que você aprende, você vive as experiências, né? E você naquele momento foi alijado completamente. Esse espírito vai retornar, assim, com uma coisa extremamente ruim. Deixa eu só até porque é o seguinte, um dia pai, outra encarnação filho, esse vai e vem.
oportunidades cortadas. Deixa eu só narrar um fato aqui, eu acho que fica mais fácil para o telespectador ele compreender, até do ponto de vista espiritual e material mesmo, né? Divaldo Franco, né, teve uma irmã, Naí, vou ser bem breve aqui rapidinho, teve uma irmã, e essa irmã, por algum desajuste, ela traição, né, do esposo, ela cometeu suicídio. Só que ela cometeu suicídio e também provocou a morte do bebê, né, que ela estava grávida. Então foi duplo, né, assassinato, na verdade, né? Então, quando ela desencarna, ela narra isso para Divaldo, né? Então, quando ela desencarna, ela começou a ver, ouvir vozes e tal, que não seria nada mais, nada menos do que a própria consciência dela reclamando, né, sobre o delito, né? Assassina, assassina, por que me mataste? Eu ouvi a voz, o choro do bebê e tal, aquela coisa toda. A voz da própria consciência dela, entendeu? Não que o bebê estava ali toda hora só reclamando, mas a voz da consciência, ela retorna, né? Retorna, mais uma vez é dada a oportunidade para reparar, e ela vem com um problema de lábio leporino, né? Por consequência do próprio ato que ela cometeu, que foi um tiro, né? Como espírita e como psicoterapeuta, é importante, a gente está falando aqui da visão espírita, mas a gente tem muito uma visão física também. Não se culpe. Por mais que você tenha tido engano de cometer o aborto, não se culpe, porque o aborto, ele existe questões psíquicas, emocionais e espirituais. Onde que aconteça as questões emocionais, as questões psíquicas e emocionais já estão tão gritantes que vão danificar muito mais a questão espiritual. Você está entrando na segunda questão da pergunta, quando fala o que acontece com a mãe. Não se culpar. Não se culpar. Há vários indícios ou várias questões que podem levar uma pessoa a cometer o aborto. Primeiro que ninguém é senhor juiz de autoridade para poder julgar quem quer que seja. Se está certo ou errado. Na verdade, todos nós aí na nossa ramificação como espíritos, nós já cometemos atrocidades inúmeras, até porque nós já vivenciamos a polaridade feminina, a polaridade masculina. Então, nesse momento, acolher essa pessoa, dar todo o suporte psicológico, com amor, com a compreensão, e deixar com que essa própria pessoa, no tempo adequado, ela possa se permitir a se reajustar, porque a lei ela não pode ficar sempre remoendo, né? É imperativa, ela vai ter de uma forma bacana, mas que ela não se sinta culpada, porque muitas vezes o que é que acontece, até para nós finalizarmos, né? Essa culpa possa impedi-la de ela ter novamente a oportunidade de ter um novo filho. Verdade. É verdade. Lembrando que após o intervalo tem uma pergunta maravilhosa aqui de Josefa Vitor. Alô, Josefa, um abraço, e todos os internautas. Professora Josefa Vitor, um grande abraço. Um beijo no coração. Minha grande amiga e colega. Amiga. E a questão também do Você Sabia, que é uma curiosidade rapidinha, e a gente vai entrar depois disso no comercial, ok? Você sabia? Você sabia? Bem, o Espiritismo deve trabalhar para desenvolver e conquistar o amor e a caridade dentro de si. Quando alguém faz o bem a outra pessoa, é beneficiado com a sua própria ação. É isso aí. Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. É isso aí, voltamos. E não podemos esquecer, claro, dos nossos apoios culturais, né? Fabiola Marques, Arquitetura e Interiores, Criatividade e Inteligência. Alô, Fabiola, um abraço. Rua José Calazans, Sala 5, Centro. Telefone 99806-7652. Loja de Magnólia, a qualidade nunca sai da moda. Na loja de Magnólia, novas ideias chegam diariamente para você. Fica vizinho ali de Barbosa, não é isso? Vizinho de Barbosa, coladinho. Academia Gold, nosso amigo Ailton Caetano. Você pode ter resultados ou desculpas. Eu prefiro ter resultados, né? É muito bom. Fica ali em frente, Avenida Oliveira Brito 730. E também Jeremoabo, acima da Caixa Econômica Federal. É isso aí. Como diz nosso amigo, preparando vestimentas, o corpo e a mente, né? E parece que o resultado está surgindo, mesmo. Está, com certeza. É isso aí. E deve ter um recado aqui, na verdade uma pergunta da nossa amiga Josefa Vitor, bastante pertinente para o nosso momento atual.
Ela diz boa noite e diz o seguinte: esse tema é muito oportuno, importante e necessário. Pergunto: não conseguir impor os limites inerentes à paternidade e à maternidade pode ser uma limitação oriunda da encarnação anterior? É isso aí. Óbvio que nós temos reminiscências, mas só que Deus nos concede a oportunidade todos os dias de repararmos as nossas faltas. Então, assim, não ficarmos só presos a questões pretéritas, o passado, questões também de agora. Essa gravidez foi planejada, eu esperei esse filho bacana, esse parceiro me dá suporte, e a minha família, como é que eu conduzo? Então são tantas coisas que pode abranger e formatar um modelo melhor para poder educar. Porque é uma oportunidade, né? E como oportunidade tem que se esquecer aquilo que passou. É a partir de agora. Né? Nesse momento tem que haver a conclusão. Bom, eu estou nessa situação, meus filhos estão aí, eu preciso realmente direcioná-los para a vida. Por quê? Eu vou, neste momento, entender de que eu sou ou somos responsáveis pelos nossos filhos, né? O direcionamento para os nossos filhos. Então precisamos ter essa ação em mente. Esquecer o passado e trabalhar com o presente, para garantir o futuro. E lembrar que todos somos espíritos. Tanto o filho como os pais somos todos espíritos. Então, temos nossas qualidades, nossas limitações. Alguns pais têm dificuldade realmente de impor os limites, impor no sentido de educar. E não pode, em algum momento, se sentir frustrado por não estar conseguindo, né? Dizer, eu falhei. Não. Eu não estou conseguindo como deveria. Da reencarnação. Não estou conseguindo. Claro que nós temos o nosso arcabouço espiritual, né? As nossas limitações, como eu falei. Então, se falta qualidades para aquelas situações, né, mais complicadas e tal, buscar suporte, buscar auxílio. Exato. Nós temos serviços fenomenais acessíveis. Essa sensibilidade, né? Olha, eu preciso procurar uma ajuda profissional. Agora, claro, que ligado à encarnação passada, voltando aqui à questão, sim e não, né? Sim, no sentido de que nós somos hoje o resultado de ontem. Então, se eu hoje não tenho as qualidades todas, isso é graças ao que eu deixei de desenvolver no passado. Mas se eu estou aqui na condição de pai, é porque eu tenho condição para isso. Agora, diante da falha, ou até da falta de entendimento, vamos dizer assim, de falta do entendimento do que fazer, do caminho certo, procurar ajuda. E às vezes... Pois não. Todo pai, toda mãe, ele deve entender que o objetivo da reencarnação é o amor, né? É o amor perante os seus filhos. Se ele não logrou êxito, se o pai ou a mãe não logrou êxito, né? Mesmo se esforçando, êxito do ponto de vista de atingir o filho, né? Mesmo o filho não abraçando, né, esse amor do pai ou da mãe, o pai e a mãe, ele não pode se sentir culpado de hipótese alguma pela educação do filho. O importante é que para os olhos da espiritualidade, para os olhos de Deus, ele cumpriu com o seu papel. Tem até uma questão dessa no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata que, e Deus novamente, quando o pai cumpriu a sua missão, mas que não atendeu, né, o filho não abraçou, né, a causa, não abraçou a abnegação, o amor dos pais, Deus concederá novamente a oportunidade desse filho vir em outra existência melhorado, e o pai agora e a mãe ter a oportunidade de novamente ser pai de um filho já melhorado. Porque senão ia cair na história. Bom, o culpado é só o pai e a mãe, e o compromisso do filho? Ele também tem uma participação. Ele precisa realmente entender do compromisso dele em relação aos pais. Então, bom, eu vou me sentir culpado porque minha filha não seguiu o caminho que eu queria, né? Eu sempre digo a ela, olha, algo que acontecer na sua vida, eu vou ficar preocupado porque eu sou seu pai, né? Eu sou seu amigo, sou seu pai, estou nessa encarnação vivendo com você para ajustarmos os nossos conflitos do passado. Agora, você é quem vai viver os seus erros, porque eu fiz o máximo. Os pais
querem fazer os machos, mas os filhos não entendem, paciência, vão ter que ter uma oportunidade. E ter a leveza de ser pai e ser mãe, gente. Verdade. Parece que a coisa fica muito dura, fica como se fosse uma obrigação. Não tem a leveza de ser pai e ser mãe. Para que coisa tão gostosa, tão saudável de ser pai e ser mãe? Tem a leveza. Vai existir a dureza do compromisso? Sim, mas tem a leveza de conduzir a coisa. Se renovar continuamente. Ninguém disse que seria fácil, né? É buscar continuamente essa renovação. Outra questão importante a se lembrar é que a paternidade é uma oportunidade muito boa, muito grande, importante. Devemos fazer jus a esse merecimento. E em termos de estar pronto, nós sabemos que, até observando, nós sabemos que, não comparando, mas observando, tem pais que teriam muito mais capacidades e condições de educar seu filho muito bem, mas tem seu livre-arbítrio também. E aí escolhe outras coisas ou não dá tanta importância. E aí acaba, entre aspas, falhando, né, um pouco. E outros que têm muitas limitações financeiras, psicológicas, também de criação, porque também já foi filho, talvez não tenha sido tão bem educado, mas por querer, por amar, ele consegue superar e consegue educar bem melhor que aquele que relaxou. Eu instigaria aqui um outro questionamento aqui. O que pensar, estou instigando, né? O que pensar dos pais que se delinquiram em detrimento de não atingir o objetivo perante os filhos? Porque acontece isso, o pai que lutou o tempo todo, mas não conseguiu atingir o objetivo dos filhos, tal, e aí se delinquiu, desistiu. Às vezes na qualidade de educadores, né, que os pais são educadores, Alguns evadem. o perfeccionismo muitas vezes limita a qualidade. Também conseguiu atingir um bom estágio, dar algo bacana, mas o perfeccionismo de queremos fazermos criaturas 100% perfeitas, que nós somos seres perfectíveis. Porque a questão é o seguinte, naquele momento, quando o filho depende do pai ou da mãe, o filho é a vítima, não é verdade? Porque ele não tem condições de decidir pela sua própria vida. Não, ele poderia inverter os papéis. Não, são os filhos que vão educar os pais, não. Naquele momento, né, os filhos são as vítimas e os pais agora são os responsáveis por conduzir a educação dos filhos. Então, não é o momento de desistir, o momento é de continuar até o fim. Até porque é uma parceria. Exato. Né? São parceiros que retornam ao planeta para aprender juntos. Não esquecendo a hierarquia, como bem falou Roberto, né? A hierarquia para buscar o respeito e a compreensão dos filhos. Porque, como eu disse há pouco instante, lá na frente eles serão pais também. Eles vão saber o limite. Às vezes acontece essa inversão, onde o filho precisa momentaneamente executar o papel do pai, mas o pai, numa percepção mais dilatada, ele consegue depois retomar e ser o pai. E isso é o ajuste do cunho familiar. E parece que você quer falar de um seminário, né? Ah, sim, do nosso amigo e irmão de Euclides da Cunha, o Rogério, ele nos cedeu aqui o cartaz para falarmos da 6ª Semana Espírita de Euclides da Cunha, que acontecerá de 29 de maio agora até 3 de junho. Vão ser temas bacanas e o tema central é pelos caminhos de Jesus. Bom tema, que né? acredito que é o que nós queremos hoje. Pessoas maravilhosas, o Pedro Camilo, Rai Barreto, Edito Costa, o Rogério Nunes, o Sócrates e o Djalma Margolo. As nossas casas espíritas estarão com os cartazes nos murais e aqueles que desejarem podem organizar para os nossos irmãos de Euclides da Cunha. Muito bem, e as palestras agora, Oswaldo. Acho que é o momento. União Espírita de Ribeira do Pombal, palestras da semana. Vamos às palestras. Hoje temos no Joana de Ângeles José Raildo, de Paripiranga, nosso grande amigo, com o tema doação de órgãos, coma e eutanásia na visão espírita. É um tema bem interessante, profundo e que dá muita polêmica às vezes nas interpretações, e ele vai trazer a visão espírita desse tema, que é muito bom. Amanhã no nosso Salustiano temos Meire Ferreira falando da série psicológica de Joana de Ângeles. Imperdível também. Imperdível. Ela vem falando de Joana de Ângeles há já alguns anos, e ela é uma expert no assunto.
Temos no Bezerra de Menezes, quarta-feira, Maiara Macena, de Cícero Dantas, psicóloga, falando sobre os problemas atuais do mundo moderno na visão espírita. É isso aí? Pronto, bem. E pegando o gancho, aproveitando, amanhã estaremos em Olindina falando de autoconhecimento, a busca da verdade. E já que vocês convidados, que faz parte do calendário da Caravana da Fraternidade. Já que vocês falaram aí, deixa eu lembrar também, que aqui um vai lembrando o outro. Mas ele não disse quem era amanhã. Ele não falou quem era amanhã, em Olindina, né? Eu disse estaremos, porque sou eu, um monte de companheiros juntos, né? É porque ele é tímido e é humilde, né, Oswaldo? É discreto, né? Mas vai ser o nosso companheiro Oswaldo Moraes, que vai proferir o seminário lá em Olindina. Mas em junho, próximo mês, pessoal, esteja todos convidados aí, né, para marcar presença, né, em Jacob Mello, um seminário que nós teremos aqui em Ribeira do Pombal. A priori vai ser lá no centro Irmão Salustiano, abertas as inscrições, né, qualquer coisa procura, a gente vai começar a veicular essas informações, cartazes, banners a partir de segunda ou terça-feira, para inteirar todo mundo sobre a participação do pessoal nesse seminário. Jacob Mello hoje é um dos maiores magnetizadores e estudiosos do passe no mundo, então vale a pena participar desse seminário. E dia 6, 7, 8 e 9 nós teremos a nossa Semana Espírita de Ribeira do Pombal, com participantes inéditos, né? Pessoas muito gabaritadas no movimento espírita, trazendo muito conhecimento, e o tema central vai ser a família, né? A família como eu esqueci agora o tema, é relacionado à família, né? O tema central. Como base, né? Célula máter da sociedade. Então o tema central é família, né? Então vale a pena, dia 6, 7, 8 e 9 de julho. Gostaria de acrescentar que sobre Jacob Mello, ele é imperdível por um motivo ainda maior, porque além de ser muito bom, é difícil, muito difícil trazer um palestrante desse nível para a nossa região, porque ele é a nível nacional e internacional. Para conseguir uma agenda com ele, tem que esperar 2 anos no mínimo. Então tivemos a graça de conseguir para junho, e é bom que aproveitemos, né, a oportunidade ímpar. Só para lembrar que em Alagoinhas, da terra do nosso grande querido irmão Roberto, fomos lá vê-lo, e tinha gente de Sergipe, Alagoas, de Salvador, toda a Bahia e de Minas Gerais. Então realmente é uma pessoa muito procurada pela qualidade, pela autoridade dele falando sobre magnetismo. E ainda dá tempo de responder uma perguntinha? Ah, sim. Então vamos lá, David, vamos lá, já duro. Iris novamente faz uma pergunta. Percebemos que muitas vezes alguns filhos possuem temperamentos muito parecidos com os dos pais. Isso possui alguma relação com o espírito? Obviamente que como nós falamos aqui no início, os filhos muitas vezes eles veem os pais como seus super-heróis, né? Então, certamente os filhos que têm costumes, né? E costumes parecidos com os dos pais, né? É porque ele se vê no pai, vê o pai como modelo a ser seguido. Então, e também não descartando as questões da reencarnação, porque são espíritos afins, muitas vezes, né? Que se assemelham no seu gesto, nas suas ações, né? Algo muito assim, né? Basicamente isso, mas... São 3 componentes, né? O componente da relação naquele momento, né? Enquanto pai e filho, né? A relação no processo reencarnatório e a questão genética também, né, que aí vem para a personalidade, né? Então tem que ser esse cuidado de entender. O filho se espelha no pai, o pai é espelho, obviamente. Exato. Mas tem todos esses componentes, né? Passado, né? A relação aqui agora, a relação no passado, a questão genética, que nosso querido Roberto, certamente, ele tem melhores e maiores explicações nesse sentido. O trabalho de crenças é muito importante, né? Toda família ela tem suas crenças, que é baseada, ela tem por base a família que nós chamamos de família matriz.
Quando a família matriz traz várias crenças, obviamente que os nossos filhos vão reproduzir as nossas crenças. Exatamente. E aí precisa ser modificado isso aí. E ainda no quesito temperamento, é bom a gente também lembrar um pouco mais, né? René lembrou, mas falar um pouco mais nessa questão espiritual, porque eu creio que seja o âmago da questão de Íris. E aí o Tom já adiantou também falando de que os espíritos têm a ver com a questão da ligação, da afinidade. Nós sabemos que quando se trata de família, o núcleo, ou digamos o ramo familiar encarnado é só uma consequência, mas que na verdade a família espiritual é o que conta mais. Por exemplo, a gente vê que entre amigos, você tem amigos que são muito mais seu irmão do que os próprios irmãos consanguíneos. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a ligação, com os laços espirituais feitos no passado reencarnatório. Então, quando reencarnamos, e até se fala, reencarnamos em grupo, ou seja, porque os laços nos fazem próximos numa encarnação, noutra, ou em várias, aliás, em várias. O resultado disso é que há muitas semelhanças no comportamento, no temperamento, porque há essa ligação, há esse laço, né, que transcende. E o bom de tudo dessa jogada, né, vamos dizer assim, no tom jovial, da reencarnação, é que nós não esquecemos, para deixar bem claro ao telespectador, né, ao ouvinte, que nós não esquecemos. Eu jamais esquecerei que Roberto passou pela minha vida, que Oswaldo passou pela minha vida, né? René, Rene, David, jamais esqueceremos essas afinidades. Isso aqui ficará guardado para sempre, né? E Joana fala nesse livro aí, dessa questão. Então, os laços cada vez mais eles vão se afinando, cada vez mais eles vão se tornando mais, né, mais sutis, e a gente vai cada vez mais se purificando. A gente percebe que é muito comum numa família encarnada ter um irmão com um temperamento muito semelhante ao irmão, como também é comum um irmão com um temperamento totalmente diferente do outro irmão. Mas assim, Vinícius aí. Algumas coisas coincidem, outras coisas coincidem em outras áreas. Joana traz nesse livro quando fala que aqueles jovens vão se encontrar, né, lá na frente, mas vai se acercar de várias pessoas, vários espíritos que reencarnaram exatamente para compor a família. Consanguínea não, mas a família espiritual, para ajudar nessa questão. E nessa questão que você falou de irmãos que são criados da mesma maneira, dos mesmos moldes, né, eles lá na frente, alguns caem na síndrome de Caim. Né? Uma síndrome onde o irmão, apesar de ter sido criado da mesma maneira, ele age de forma diferente, né? E essa forma diferente pode de alguma forma prejudicar o processo encarnatório desse Caim, né? E deturpar completamente. Eu ia tocar no assunto aqui, mas eu acho que é até uma sugestão para o próximo tema. Sexualidade, mas aí, para fechar, antes que mude, para não ficar aberto, aí alguém pode estar ouvindo e perguntando, mas espere aí, na questão das diferenças, nós sabemos também que a encarnação na mesma família não é só por causa de laços positivos, tem também os nós cegos, ou seja, os laços ruins. De repente eu venho com um parente, não por afinidade de amor, mas por necessidade de reencarnar para aprendermos aquilo que não foi aprendido, digamos, o inimigo do passado. Com certeza. Por isso que quantas aversões nós temos com familiares, até pai com filho, aversão terrível, né? Às vezes já começa no ventre, aquela aversão, aquela coisa toda. Então, pode ter, muitas, como o René falou, não vamos dizer que foi porque foram laços reencarnatórios do passado e tal, mas pode ser e pode não ser, pode ser questão genética. Pode existir encarnações, e existem, que as pessoas estão se encontrando pela primeira vez nessa própria encarnação. Por necessidade de aprendizagem. É a questão da afinidade. Né, como eu falei, os viés são inúmeros, né? São inúmeros, são infinitos. A divindade se utiliza de inúmeros viés porque ela é toda sabedoria, né? Mas alguma coisa me disse que o mestre Roberto tem algo para falar ali. Não, tá bacana. Eu vi que ele começou assim, com esse olhar. Ele está pensando um pouquinho, enquanto ele pensa, eu vou só fechar. Pense, Roberto, pense. Ele está olhando para a gente assim, pensando. Uma mensagem que eu não lembro na íntegra, mas a moral da história é mais ou menos assim.
numa despedida de mãe e filha no aeroporto, a mãe que já sabe, né, ela diz: eu desejo para você, minha filha, o necessário. A necessária tristeza, a necessária alegria, tudo. E ela foi citando várias coisas necessárias. E aí fica estranho a primeiro modo, né? Como tristeza, eu vou desejo para você a tristeza necessária, a alegria necessária. Porque na nossa vida nós temos que ter o necessário. Às vezes o amor necessário, mas tem que ter também o apertar, o afrouxar dos nós necessário. É preciso também passarmos pelos dissabores necessários à nossa aprendizagem. Faz parte do aprendizado, né? Deixa eu só registrar aqui o seguinte: Vinícius aqui está o tempo todo, né? Agora seguindo, né? Nos seguindo no Facebook aqui, abraço, né? Vinícius. Eu amo esse programa, ensina muito. E Vinícius, que é meu sobrinho, viu? Lembrando que ele tem qual a idade dele? Vinícius tem 11 anos. 11 anos, ainda é um menino novinho, mas com um espírito aí já bem amadurecendo. Tem futuro esse rapaz. Se pudéssemos também colocar alguma coisa, solicitar da cara ouvinte que busque um atendimento fraterno, que busque um auxílio. Pelo que ela vem falando aí, é bom buscar um auxílio de um profissional que possa dar um suporte para ela e buscar também o auxílio da Casa Espírita que possa dar esse suporte. Eu gostaria também de pedir, se me permitir, que aqueles que pretendem, principalmente as mães, dar oportunidade a alguns espíritos de retornar, que no momento e na gestação converse com seus filhos, troquem ideias, bote música, fale do amor, fale do carinho, do afeto, do respeito, da oportunidade que está sendo dada a ele e a ela também, para que esse espírito que esteja retornando se sinta seguro e acolhido, né? E esse acolhimento vai dar a possibilidade de uma convivência maravilhosa na questão pai, mãe, filho, mãe, filho, pai, não importa. O importante é que haja essa coisa chegada, esse carinho, esse afeto, esse entrelaçamento, para que dê segurança, afeto e principalmente amor para esse futuro reencarnante. Obviamente que deu uma paradinha no ar aqui, um esperando pelo outro aqui. E o outro esperando por um, e aí... Deixa eu dar uma aviso aqui então. Estudos da semana, nós temos. Quem quer conhecer mais um pouquinho da doutrina espírita? Então essa merece a vinheta. Bota a vinheta. União Espírita de Ribeira do Pombal. Estudos da semana. Então, para quem quer conhecer mais um pouco da doutrina, procura um dos 3 centros, aliás, um dos 4 centros, né? Nós temos 4 centros em Ribeira do Pombal, 3 na cidade e 1 em Pombalzinho. Mas os estudos aqui da cidade são no Joana de Ângeles, o tomo 2, tomo é a parte 2, quinta-feira com Kelly, monitorando esse estudo aí de forma magnífica, de 7h30 às 21 horas. Isso é o mesmo horário para todos os centros. No Bezerra de Menezes já é o tomo 1, é a parte 1, a parte bem mais inicial mesmo. Quinta-feira, uma coordenação de Plínio, que é participante aqui do nosso programa. O horário é o mesmo, de 19h30 às 21 horas. E também no Bezerra de Menezes tem o estudo do Livro dos Espíritos, sexta-feira. Um estudo que vai de 19h30 às 20h30. E no Salustiano tem o ESD, o estudo sistematizado do Evangelho, quinta-feira, horário de 18h30 às 19h30, e o ESD, que é o estudo sistematizado, coordenação do Roberto Bezerra, quinta-feira, 19h30 às 21 horas. Quem for para qualquer um dos centros estará muito bem, numa equipe muito boa, porque os elogios são muitos, todos eles. Oswaldo, também tem um trabalho ao sábado, de 10 às 11 horas, do irmão Salustiano, dirigido pelo nosso querido Roberto Bezerra, sobre a depressão. Ele dá uma aula para a gente, né, a nível de comportamento, psicologia, terapias. Na verdade, ele é o grande professor que naquele momento está sendo um grande orientador. Quem tiver a oportunidade de estar presente, de 10 às 11h30 ao sábado pela manhã. Direção do, como diz o nosso Plínio, grande psicoterapeuta, Roberto Bezerra. Isso aí. Eu queria acabar de registrar os outros.
Sim. Iris agradeceu pelo esclarecimento e Josefa Marisa disse: a doutrina espírita é muito esclarecedora. E registrar também a presença da Adriana, que disse: programa maravilhoso, muito esclarecedor e que parceria bonita de se ver. Que bom, Obrigado. né? Bom, os internautas aí participando, né, de forma, né, bem interativa, né? Eu gostaria, já estamos quase no final, no finalzinho aí, né? Mas eu acho que dá para fazer mais uma abordagemzinha me referindo agora à escola, né? Já que tocou na educação e tal. A escola, obviamente, que ela tem um papel fundamental na educação dos filhos. Mas o que acontece com a escola hoje é que ela se preocupa de forma muito assim acentuada com a aquisição de conteúdos e vem se preocupando assim de forma muito incipiente, assim, de forma muito tímida com a questão do educar, propriamente dita. Mas o verdadeiro educador é aquele que se preocupa em educar o seu aluno, trazendo não só a educação através dos conteúdos, mas também a educação da moral, dos bons costumes, né? Se todo educador abraçasse essa causa, talvez tivéssemos amenizado um pouco a situação que os nossos jovens estão enfrentando na droga, né? Dar mais carinho, né? Não ter muita distância, não se colocar muito distante, né, do aluno, como se fosse o verdadeiro mestre lá em cima de um pedestal e o aluno lá embaixo. Eu me recordo agora do grande educador, né, que foi educador também e mestre do Hipólito Leon Denizar Rivaio, né, o nosso querido Pestalozzi, que quando o aluno chegava pela primeira vez, né, era um aluno novato, chegava na sua escola, ele com um tom de humildade, né, de se posicionar de forma por igual ao aluno, ele se ajoelhava. Então é esse momento que o educador deve se colocar perante os nossos alunos, né, e contribuir de forma verdadeira com a educação dos nossos alunos. Cacos, meus botões, estou imitando você. O educador ele não tem apenas que instruir, ele tem que orientar para a vida, para o mundo. Imaginemos Sócrates, né? Exatamente, porque quando a criança, o adulto, o adolescente sai de casa, né, do aconchego familiar, ele vai encontrar no professor algo que ele necessita. Então, o educador ele tem que orientar para a vida, vai instruir na questão didática, mas na questão para a vida é orientação, que é a extensão do lar. É importante lembrar que educamos muito mais pelo exemplo do que pelo que falamos. Não adianta ficarmos dizendo aquela velha frase, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não funciona, porque alunos e filhos são muito mais espertos do que a gente imagina, eles são muito mais inteligentes, estão um passo à nossa frente, porque estão numa geração ou mais à frente da gente em termos de conhecimento. E a gente percebe que é necessário buscar ajuda, ter a hombridade, né, e a honestidade consigo mesmo de procurar ajuda quando não estiver funcionando o nosso velho método. Chegou o momento final, né, do programa. E aí, Roberto? Estamos nos despedindo e desejando a todos aí as nossas considerações para o próximo sábado. É isso aí. Então, eu gostaria de terminar dizendo aos pais, né, às mães, que vale a pena a gente amar os nossos filhos, mesmo que eles sejam os capetinhas, né? Mas vamos ter mais um pouco de paciência, porque esses capetinhas de hoje, amanhã se tornarão anjos, né? E nós seremos agraciados pela espiritualidade em poder ter contribuído com a evolução e com o auto-melhoramento desses capetinhas de hoje. Então, e aquela mãe que abortou, deve nesse momento reconhecer o erro, o delito cometido, mas jamais permanecer com sentimento de culpa. A hora agora não é de se culpar mais, é de reconhecer o erro e partir para a próxima, né? Partir para a próxima e porque Deus não castiga ninguém.
Deus sempre está reconhecendo os nossos erros e dando novas esperanças de nos melhorar cada dia mais, né? Então, fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe. E, como o Roberto falou, a ninguém é dado o direito de julgar ninguém. Cada um sabe dos seus conflitos, dos seus problemas, né? Então, essa mãe que porventura possa ter abortado, ela terá uma nova oportunidade. E eu quero apenas reiterar no que eu falei há pouco instante. As futuras mães, aproveitem a oportunidade e converse com seus nenenzinhos que estão ali no ventre, esperando carinho e afeto. Paz e saúde, amor, uma semana de tranquilidade, e estaremos aqui sábado, mais uma vez, para tratarmos de assuntos importantes no cotidiano humano.